noite a todas e todos, sejam novamente muito bem-vindos. Dando continuidade aos nossos estudos de fundamentos de geomorfologia, nós vamos conversar hoje sobre o relevo kástico, na condição de um relevo específico de grande importância para os estudos arqueológicos. Então, o objetivo dessa aula é entender o que é esse relevo, como ele se forma, como a gente pode compartimentá-lo, suas principais formas e como este entendimento, como esse conhecimento pode ser aplicado aos estudos arqueológicos. Vamos lá? Bom, então a gente começa esclarecendo um pouco qual que é a origem desse termo Kasti. Na verdade, o termo ele se refere à região do Kars, que foi, na Eslovênia, que foi uma das áreas onde pioneiramente esse tipo de relevo e os processos associados foram estudados. Então, a gente tem, por exemplo, essa caverna aqui lá na região, com essa ponte correndo sobre um rio que se chama Reka, dentro desse parque, que é inclusive tombado pelo patrimônio, como patrimônio natural da Unesco, justamente por essa importância, não só do ponto de vista natural, mas também científica, né? Por ter sido aí uma região onde esses estudos começaram. E o que quer dizer isso, então, né? Um relevo kástico. Esse termo, Kasti, ele define essas áreas cujo esse tipo de relevo bastante específico, como a gente vai ver aqui, ele está associado normalmente a uma hidrologia tipicamente subterrânea, ou seja, os rios correm em profundidade e com um controle litológico muito bem marcado por causa da presença de rochas que são quimicamente solúveis e que apresentam porosidade secundária bem desenvolvida. Vamos entender isso melhor. Algumas rochas, elas são caracterizadas pela presença de minerais que se alteram muito facilmente. Esses minerais, quando em contato com a água, né, com a solução de alteração, eles são alterados por dissolução. Isso significa que a gente não vai ter uma fase secundária produzida a partir do intemperismo deles, né? Não é como um feldspato, um piroxênio, que quando alterado dão origem a um outro mineral, geralmente na fração argila. Esses, quando intemperizados na superfície, não vão dar origem a nada. E o espaço onde eles ocupavam vai ser substituído pelo vazio, né? Então, o intemperismo dessas rochas, que são ricas nesses minerais, produz o vazio. E esses vazios é que vão caracterizar grande parte dessas formas, né, que são típicas do relevo kástico. Aqui a gente tem, só para exemplificar, uma lista de minerais com solubilidade bastante alta, né? Nesse caso aqui, as mais altas de todas, né, estão associadas a esses minerais que nós podemos enquadrar como sais, desde a alita, né, cloreto de sódio, até a gipsita, né, que é o sulfato de cálcio aqui, o gesso, até chegar naqueles que nós chamamos de carbonatos, como, por exemplo, a dolomita, que é um carbonato de cálcio com magnésio, e a calcita, que é um carbonato de cálcio. Observe que todos eles têm uma solubilidade bastante alta, ainda mais alta nos sais que nos carbonatos, mas mesmo assim bastante alta se eu comparar, por exemplo, com a gibsita, que é o hidróxido de alumínio, né? Então, esses minerais aqui são os minerais que vão ser muito facilmente dissolvidos. Quando uma rocha é rica nesses minerais, está numa condição favorável a essa dissolução, como a gente vai ver daqui a pouco, esse processo vai acontecer. E o produto que nós vamos ter é que vai caracterizar, do ponto de vista geomorfológico, esse contexto kástico. Então, olha só, vamos pegar aquela que vai ser, né, a principal rocha produtora de sistemas kásticos, que são as rochas carbonáticas, calcários, dolomitos, né, e demais rochas ricas em carbonatos. O que acontece para a gente poder dissolver esses carbonatos, pegar esses minerais, como a calcita, e intemperizá-los, né, dessa maneira? Basicamente, a gente tem a água da precipitação atmosférica interagindo com o gás carbônico da atmosfera e ficando ácida. Ou seja, a interação entre água e gás carbônico vai gerar
ácido carbônico. E é esse carbono, né, esse ácido carbônico, que vai interagir com a calcita, que vai interagir com a dolomita, que vai interagir com esses carbonatos e vai dissolvê-los. No produto dessa dissolução, tem a liberação de um gás e não tem a formação de um mineral secundário. Então, por isso, é uma reação de intemperismo bastante efetiva e típica desses minerais de alta solubilidade. Aqui a gente tem um vídeo mostrando esse processo acontecendo, né? Uma gota de ácido caindo aí na calcita, e vocês podem ver que ela é dissolvida e é liberado um gás, né? A gente não vai formar uma fase mineral secundária, tá? Bom, então a primeira coisa que eu preciso para ter um relevo kástico é a presença dessas rochas que são ricas nesses minerais facilmente solubilizados através do processo de dissolução. E aqui, especificamente, a gente vai tratar dos sistemas kársticos associados às rochas carbonáticas. Por que eu estou dizendo isso? Existe um debate na literatura sobre formas de relevo e processos muito semelhantes que acontecem com outros tipos de rochas que não necessariamente têm minerais facilmente solúveis, ou pelo menos solúveis e dissolvidos tão rápidos quanto a calcita, quanto a dolomita é. Essas rochas, como por exemplo os quartzitos, os arenitos, são dissolvidas também, mas em condições muito específicas e numa temporalidade muito maior. Leva muito mais tempo para isso acontecer. Mas mesmo assim, algumas pessoas, né, gostam de utilizar o termo karst para caracterizar o relevo associado a esse processo de dissolução desses outros tipos de rochas, que não as carbonáticas. O termo karst surgiu para caracterizar a dissolução em rochas carbonáticas, calcários principalmente, certo? E para essas outras rochas, normalmente, em alguns lugares, né, passou a ser utilizado o termo karst não carbonático, para identificar que eu tinha algo parecido com o karst, mas que aquele contexto não eram calcários, tá? Um outro termo também, que já caiu em desuso, né, que não é mais utilizado, é o pseudocast, que é um cast de mentira, né? De toda maneira, algumas pessoas preferem, alguns pesquisadores e pesquisadores preferem restringir o termo cast somente para o contexto carbonático. Então, tem esse debate na literatura, né? A gente não vai aprofundar nele, mas só porque vocês podem encontrar por aí, né, a expressão karst associado, por exemplo, ao relevo desenvolvido em áreas com arenitos e não calcários. Bom, então, para o karst carbonático, né, em rochas carbonáticas, calcários principalmente, que é o que nos interessa aqui, a primeira coisa que a gente precisa ter é a rocha. Então, precisa estar presente. A segunda coisa é as condições necessárias para eu poder intemperizar essa rocha. E isso envolve eu ter água e ter temperatura. Água, porque é ela que vai acidificar e promover o intemperismo da rocha, correto? Promover a dissolução dos carbonatos, dos minerais carbonáticos. E temperatura, porque normalmente, quando eu tenho temperatura, eu acelero as reações de temperismo químico. Outra coisa que facilita bastante é o papel da vegetação. Por que o papel da vegetação? Porque, da mesma maneira que a água se acidifica com a interação, né, com o gás carbônico, quando ela passa pela matéria orgânica que a vegetação deposita na superfície, ela ganha ainda mais acidez e chega àquela rocha com um potencial de acidificação ainda maior. Então, é como se a vegetação que cresce sob esses ambientes ajudasse no intemperismo das rochas que estão em profundidade, tá? Então, ela tem um poder de ampliar a acidificação da água. Depois, não adianta ter a rocha, ter a água acidificada e essa água não chegar, não acessar. Por isso é que eu tenho que ter um sistema poroso que me permita a entrada e a percolação dessa água. Eu vou mostrar para vocês. Normalmente, o sistema primário, poroso primário da rocha, aquele que se forma junto com ela, é muito ruim para isso. Ela é muito fechada. Mas ela, na superfície, ela passa por deslocamentos, então ela está toda fragmentada, né, cheia de fraturas. E são essas fraturas que vão conduzir essa água, né, em grandes profundidades
e que vão permitir com que a rocha seja dissolvida. Para isso, a gente também tem que prestar atenção no contexto geral de circulação da água no relevo, ou seja, na hidrodinâmica e no gradiente hidráulico associado aí ao comportamento do nível freático. Então, se o nível freático está mais alto, está mais baixo, tudo isso influencia até onde essa água vai chegar, né? E por isso é super importante da gente considerar. Juntando tudo isso, esses são os ingredientes para a gente ter, né, esse relevo associado ao sistema kástico. Aqui, como eu disse para vocês, né, eu tenho calcário. Esse calcário normalmente tem uma porosidade primária muito pequena, então ele é muito fechadinho, é difícil a água penetrar, então não adianta, né, ela dissolver só na superfície. Para eu criar todo aquele sistema de rios que correm em profundidade, eu preciso dissolver essa rocha em profundidade. Para isso vão vir as fraturas, né? Então essa fragmentação física das rochas vai ser fundamental, são elas que vão definir o caminho das águas para as grandes profundidades, e quando chegar lá, essas águas vão dissolver essa rocha, vão ampliar essas fraturas e vão criar uma porosidade ainda mais aberta, delimitada pelos condutos, né, de circulação, zonas de circulação da água, que vão ser, inclusive, né, grande parte, as cavernas que a gente vai ter. Então, esse processo de ampliação, né, das fraturas, da porosidade, ele vai ser típico da evolução de sistemas kársticos. E, como eu disse, ele vai acontecer bastante associado à hidrodinâmica da água naquele relevo. Então, a gravidade ela vai ser um elemento importante para definir até onde essa água vai. E essa gravidade está relacionada com quem? Com o nível de base, com o nível em que a água tem energia para poder penetrar e bastante associado ao freático. Tá? Então, freático, nível de base, todos esses são elementos importantes para a gente interagir aí com o relevo e pensar até onde essa água consegue ir, até onde ela vai dissolver essa rocha. E aí, juntando tudo isso, o que a gente tem aqui, não dá para falar no cache sem pensar que ele é um sistema integrado, né? Então, desde a precipitação da água da chuva, do processo de acidificação dela pela interação com a atmosfera e com a matéria orgânica superficial, a penetração disso ao longo de fraturas, chegando em grandes profundidades, ampliando esse sistema e abrindo esses condutos, essas cavidades, tudo isso está bastante integrado. Então, de baixo para cima ou de cima para baixo, o que a gente tem, né, é um sistema. Então, não é só ter calcário. É ter calcário, ele está numa condição climática favorável, uma condição de relevo favorável para a atuação da gravidade, né? A vegetação contribuindo, tudo isso se junta para construir, né, essas paisagens kársticas. E aí, uma coisa super importante da gente considerar é a hidrologia desse sistema, porque ela pode ser entendida a partir de diversas zonas, né? Então vamos lá. A primeira, essa porção superficial que a gente chama de zona de recarga, onde a água cai, e aí ela pode, dentro dessa primeira faixa de interação aqui, da zona superficial ou epicástica, epi de superfície, ela pode ou escoar pela superfície, ou ela pode infiltrar nesses solos e ao longo dessas fraturas. Depois, essa água vai passar por uma segunda zona, que é justamente a zona de circulação livre através daqueles condutos que representam o alargamento das fraturas por causa dos processos de dissolução da rocha. Então, a água veio se acidificando. Quando ela chega aqui, o que ela vai fazer? Ela vai ampliar, né, esses condutos. E, ao ampliar esses condutos, ela vai criar um sistema de circulação livre. Essa é o que nós chamamos de zona vadosa. Depois, a gente vai chegar numa zona em que esses condutos vão ser periodicamente inundados e periodicamente não, que é o que nós chamamos de zona de oscilação do freático, até chegar no nível em que os condutos vão estar todos preenchidos por água, certo? Então, você vai ter um rio correndo aqui embaixo. Na verdade, essa é uma forma de falar, né? Você vai ter, na verdade, o nível freático e a água preenchendo todos esses condutos.
Então, tudo isso compõe uma dinâmica hidrológica que a gente chama de hidrologia kárstica, né, que caracteriza um tipo de aquífero super específico e que explica para a gente como que na evolução dessa paisagem regional a gente pode ter, por exemplo, castes suspensos, áreas que estavam sendo castificadas, dissolvidas e que não estão mais, porque agora a água está lá embaixo, né? A água está em outro nível, está numa profundidade bem maior. E abandonou para trás quem? O produto do que ela fez no passado. As cavidades, né? Todas as formas que ela construiu no passado. Então, a hidrologia kárstica é super importante. E aí, para compartimentar o karst em termos dos seus processos e formas, a gente tem três grandes unidades, né? Que é o exokarst, ou seja, aquilo que está exposto, está na superfície exposto, o epikarst, que é essa zona de interação entre solos e essa frente de intemperismo superficial das rochas ao longo dessas fraturas, e o endokarst, que é tudo aquilo formado internamente, incluindo as cavidades, os rios subterrâneos, né? As zonas com espelhotemas e tudo mais que tiver relação com aquilo que está sendo gerado ou foi gerado por dentro. Então, pegando essas três unidades ou esses três compartimentos, o exo de fora, o epi de superfície e o endo de dentro, a gente vai conseguir entender quais são as principais formas e feições produzidas pela karstificação. Vamos lá? A gente começa com o exokarst, ou seja, esse karst exposto, externo. Uma das formas mais típicas do exokarst são as dolinas. As dolinas são depressões fechadas, geralmente com formato circular ou oval, quando vistas em planta, né? Então, quando você está olhando para o mapeamento em planta, você está olhando de cima, com uma profundidade, uma largura que variam bastante. Então, observe, vocês conseguem ver uma dolina nessa imagem aqui. Então, esse buraco arredondado que a gente tem aqui. Essa daqui também é uma dolina, está inclusive aportando água aí no momento de cheia, né? Pode formar uma lagoa aqui. Dependendo do tipo de processo que aconteceu, a dolina será uma dolina caracterizada por uma tipologia diferente, né? Então, eu vou apresentar dois aqui, só para dar como exemplo. O A aqui é uma dolina de abatimento. Observem que eu tenho um buraco que foi gerado pelo abatimento do material que estava aqui, correto? Por causa da presença de um vazio interno, um conduto, que foi inclusive preenchido por esse material que abateu. Então, quando eu tenho essa depressão na superfície e o que aconteceu aqui foi o abatimento de material em decorrência, né, do preenchimento de um conduto, isso é uma dolina por abatimento. Nesse exemplo aqui, eu não tive nenhum tipo de abatimento, mas eu posso ter uma zona preferencial de fluxos aqui e essa parte aqui da rocha está sendo dissolvida mais rápido que o entorno. Então, a água está entrando preferencialmente ao longo desse eixo aqui, ó, e por causa disso você está tendo a superfície está formando essa depressão, porque a rocha está sendo dissolvida nessa zona mais rápido do que no seu entorno. Neste caso aqui, eu tenho uma dolina de dissolução. Então, seja por abatimento da superfície, ou seja por dissolução da rocha em superfície, né, todos os dois mecanismos podem levar à formação de dolinas. E aí tem outras, dolina de subsidência, como eu vejo aqui, né, a subsidência desse material já alterado em função de um controle aqui ao longo de um preenchimento de um canal, dolina de abatimento devido a um karst subjacente, dolina de sumidor aluvial. Às vezes essa rocha aqui nem é calcário, mas como é que pode formar dolina no calcário, né? Na verdade é porque tem calcário por baixo, esse calcário foi dissolvido e o abatimento da rocha que estava em cima aconteceu. Então o substrato é calcário e levou à formação de uma dolina numa rocha não carbonática na superfície. Então essas são as dolinas. Aqui novamente aquela foto, né, para a gente ver. Eu vou marcar a dolina aqui para vocês, ó. Então, se vocês olharem o formato circular dela, com preenchimento, então as dolinas funcionam como águas
às vezes, de captação, né, como áreas de captação de água importantes. Nessa outra imagem aqui, também uma dolina, também com acumulação de água, né? Essas fotos são do professor Luiz Travassos, da PUC, que é um dos maiores especialistas, né, junto com alguns outros colegas que eu vou citar para vocês, que a gente tem aqui na castologia, né, no relevo kástico. E aí eu tenho, inclusive, aqui, ó, nessa pontinha aqui, a entrada de uma lapa ou de uma cavidade tampada pela vegetação. Então, na borda da dolina aqui, tem uma caverna, tá? Aí depois vem a Uvala. Semelhante à dolina, a Uvala é uma depressão fechada, só que ela tem mais de um ponto de captação de água. E muitas vezes a Uvala representa dolinas coalescidas, ou seja, a junção de dolinas. Então aqui está a porosidade secundária, as fraturas na rocha, e aí nessas zonas aqui do intercruzamento eu tenho uma dissolução preferencial e a formação das depressões como dolinas. Aí elas vão crescendo, né? Elas vão se ampliando e podem se conectar umas às outras. Quando elas se conectam umas às outras, a gente tem uma depressão composta, ou seja, uma uvala. Nesse exemplo aqui, é uma forma interessante da gente mostrar como que um sistema fluvial evolui, né, num contexto carbonático, formando dolinas e uvalas. Então, tem um rio correndo na superfície, está aqui, nesse sentido, correto? Vamos imaginar que nós temos um substrato calcário. Esse substrato calcário começa a ser afetado, e aí você tem, então, a dissolução preferencial, ou abatimento, ou qualquer processo que leve à formação de dolinas. Então, esses rios passam a correr até as dolinas, e depois das dolinas, eles são subterrâneos agora. Então, ele corria na superfície. Agora, quando chega na dolina, na depressão, ele entra na dolina, e da dolina em diante ele está correndo em subsuperfície, ao longo de condutos, internamente na rocha, certo? Se essas dolinas vão crescendo, isso forma a uvala, né, uma depressão mais ampla, composta aí por várias dolinas coalescidas, e aí você vê várias fontes de alimentação da água no interior dessa uvala. Cada dolina aqui, ó, tinha uma, né, fonte de alimentação. Essa daqui tem duas, no caso. Mas aqui tem várias, né? Sobretudo porque todas as fontes que alimentavam as dolinas individualmente agora alimentam essa depressão que se prolongou. E aqui embaixo é onde a água está saindo novamente, sai do subterrâneo e aflora na superfície de novo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sumidouros e ressurgências, tá? Então, dolinas, depressões fechadas, uvala também. A diferença é essa quantidade de zonas de captação de água e o fato de que as uvalas são dolinas coalescidas, na maioria das vezes. Aqui um último exemplo, uma última imagem, né, famosa aí do professor Bigarella, bastante antiga, mostrando dolinas e uvalas. Então você pode subentender que aqui, ó, teve uma dolina, aqui possivelmente teve outra dolina, aqui outra dolina. E elas foram coalescidas, né? Foram unidas aí. Nessa imagem, lá na região de Paracatu, vocês veem tanto dolinas quanto valas, né? Então, por exemplo, aqui tem uma dolina, ó. Aqui tem outra. Mas aqui já tem uma uvala. Internamente, é muito provavelmente que isso daqui era uma dolina, aqui era outra dolina, mas elas já coalesceram na forma de uma uvala, como que está acontecendo aqui também, tá? E por aí vai. A gente tem esse processo típico, né? Uma outra forma superficial exocástica é o pougé ou polié, que também são depressões fechadas, mas não são arredondadas e curtas. Ao contrário, elas são alongadas, às vezes quilométricas, têm paredes muito abruptas, né? As paredes rochosas, normalmente muito abruptas, e o fundo é plano, ou sobre a rocha, ou sobre sedimentos depositados. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma vale pougé
na Espanha, nessa região aqui, Zafarraia, típico, né, dessa região, e ele também está associado a essa dissolução preferencial ao longo, né, de algumas zonas. Você pode ter zonas até regionais, falhas regionais nesses calcários, ou uma trama de fraturas, né, com alinhamentos preferenciais, que vão formar esse tipo de vale, né, esse vale em Pougé. Aqui eu tenho situações distintas em que a dissolução conduziu à formação de Pougé, como Pougés de bordas, Pougés estruturais, marcados aí por uma zona, né, de contato de estruturas, e o mais comum, que é o Pougé de nível de base, ou Pougé associado ao nível freático, como é que ele está se comportando em função do nível de base. Tá? Vou mostrar para vocês agora uma imagem, que vai aparecer aqui, de um Pougé na área que nós estudamos, norte de Minas, que nós chamamos de Lagoinha. Então, vocês podem ver ele tanto vazio na época seca, quanto preenchido por água na época úmida. Outra forma exocástica são aquelas residuais que ficam, né, em função daquilo que se foi. Então, o que são esses maciços calcários? Na verdade, são remanescentes rochosos de um processo diferencial das rochas. Nem todo o calcário é homogêneo, o calcário tem impurezas. Então, às vezes, o calcário ele tem zonas mais facilmente dissolvidas e outras menos facilmente. Quanto mais impurezas tiver, a tendência, né, é que você mude esse comportamento de dissolução. Outra coisa é se ele está fraturado ou não. Às vezes ele é um calcário mais maciço, pouco fraturado, e isso vai influenciar também, né? Quanto mais fratura, mais acesso da água, mais fácil vai ser a gente intemperizar aquele calcário. Então, por causa disso, por causa dele não ser homogêneo, em paisagens cársticas, carbonáticas, a gente tem restos da rocha que vão ficando, né? Porque essa dissolução normalmente ela acontece de forma preferencial. E aí você desenha áreas com rochas afloradas, né? Que são os típicos maciços, às vezes maiores e menores, como a gente consegue ver aqui. Então você tem todo um vale, mas sobrou toda, né, uma área de calcário como residual daquilo ali que a gente chama de maciço. E esses maciços podem conter paredões abruptos nas bordas, né, nas zonas de contato, por exemplo, com aquilo que já foi mais dissolvido ou com outros tipos de rocha, né, então depende. Então, esses paredões calcários abruptos. E uma das formas mais comuns também são essas chamadas de torre, ou também cones, que são feições residuais de calcário, né, associadas aí a um aprofundamento dos vales, das drenagens, de forma bastante difusa e regular. Então, a dissolução ela foi preferencial em alguns pontos, ela vai deixando essas unidades. Basicamente, esse tipo, né, de elevação, de monte calcário, ele ganha vários nomes. Na China, ele é chamado de torre ou cone. Qual que é a diferença? Aqui, é o cone. Vocês estão vendo um cone, porque a parte superior tem um diâmetro menor do que a base. Agora, imagina se isso daqui fosse assim, com a parte superior tendo um diâmetro semelhante à base. Aí ele seria chamado de torre, né? No Brasil é comum a gente chamar isso de paredões calcários ou maciços calcários localizados, e em Porto Rico tem um nome que também é utilizado no Brasil, que é mogote, né? São os mogotes. Esses daqui são os típicos, né? As típicas torres e cones calcários chineses, que serviram inclusive de cenário e inspiração aí para vários filmes e desenhos, como por exemplo a animação do Avatar. Bom, a gente tem uma outra forma superficial, que são os Karren ou lapiás. Karren é uma palavra mais usada internacionalmente, Karren ou Karren, né, que é de origem alemã, e lapiá tem associação aí, origem francesa, mas dizem sobre a mesma coisa, né? O Karren é mais utilizado se você for procurar na literatura internacional. O que é? É um conjunto de feições de superfície associadas à maneira como a rocha vai ser dissolvida quando exposta de maneira irregular.
Então, são sulcos, furos, saliências, né? E vão desenhando formas diversificadas, formas de dissolução diversificadas, que em conjunto formam esse campo de Carrin ou campo de Lapiaz. Então, o campo de Lapiaz é uma exposição, né, dessas feições de dissolução desses calcários que estão aí com a água interagindo diretamente sobre eles. E essa é um conjunto de feições bastante interessantes, porque elas são divididas em vários grupos, tá? Tanto que a gente pode pensar, como nos apresenta aqui, né? Eu disse que ia falar de algum desses pesquisadores que são bastante conhecidos aqui da região, que trabalham bastante, né, com Cast, como o colega Beethoven, Piló, classificadas por tipologias que, em geral, tem até uma associação com a maneira como a dissolução acontece. Se a água está circulando de uma forma ou de outra, enfim, tem uma série de elementos que podem justificar a formação, né, de lapiás diferenciados. Então, você tem nesse exemplo aqui, ó, lapiás de junta, alveolares, caneluras verticais, né? Isso aqui a gente observa bastante em áreas de rochas não carbonáticas também, como os cianidos lá do Itatiaia, ranhuras inclinadas, a carmenitza, né? Eu vou mostrar para vocês especificamente essa daqui, os lapiás celulares, esse Hillenkarren, ravina rochosa com pavimento calcário, o Kluftkarren, né? Isso daqui. Então, vários tipos de feições que essa dissolução pode formar. Então, depende muito de como a água está circulando, de como é a superfície da rocha, de como é a declividade daquela área, de se existem estruturas preferenciais para a circulação dessa água. E, no final, qual que é o poder de acidificação da água naquele ambiente? No final, o que a gente tem é isso, né? Feições que marcam essas ranhuras na superfície. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, também da área que nós trabalhamos, no norte de Minas Gerais, né? Com os trabalhos de geoarqueologia, professora Maria Jaqueline e eu, e mais um grande número aí de pesquisadores e pesquisadores, de um típico campo de lapiás, ou de um Carrin, tá? Então, eu vou mostrar o vídeo para vocês e a gente vai conversando. Então, olha só, observa que as rochas na superfície, além de toda a fragmentação, elas estão com essas ranhuras. Olha que interessante, né? Vocês veem que elas estão com ranhuras? Aqui a gente tem intercalações com os níveis pelíticos, né? Então, vamos desenhar isso para ficar melhor. Aqui tem o nível pelítico, passando aqui. Outro lá atrás, né? Alguns menores aqui. Então, são intercalações de rochas pelíticas com esses carbonatos. Aí, olha essas ranhuras aqui, ó. Vocês observam que o topo dessas rochas, eles estão todos cheios de ranhuras? Essas ranhuras, né, elas são... aqui você tem um relevo positivo e negativo, ela faz isso, ó. Justamente são zonas preferenciais de circulação da água. Então, isso daqui é a zona dissolvida e isso é o que sobrou, né? Isso corta igual uma faca, inclusive, tá? Isso é um exemplo que a gente tem, né, de lapiá. Um outro tipo de lapiá bastante específico também são as carmenitzas, que também são feições de dissolução, mas são feições de dissolução em formato arredondado a semicircular. Então, geralmente estão associadas com o empossamento da água na superfície. Então, a água empoça, essa água ácida, ela vai promovendo a dissolução dessa área aqui que ela está empoçada. Às vezes, né, dependendo da área, também pode passar uma enxurrada e ela adquire um movimento circular, né? Isso dá o start, muito parecido com o que acontece com as marmitas em áreas de rochas siliciclásticas. Então, né, isso daqui é uma carmenitza, e eu vou mostrar para vocês também esse vídeo onde a gente vai ver várias carmenitzas no chão. Observe, ó, tudo isso daí é carmenitza, todas essas áreas aqui, ó, são carmenitzas, e observe que essas já estão integradas umas às outras, né? Elas são formadas, mais ou menos uma maquete da dolina
e dá o vala depois, né? Então, é como se fosse uma pequena dolina que vai se conectando formando o vala. Então, a carmenitsa é uma feição de dissolução superficial, né? E ela pode ser enquadrada aí como um dos tipos de lapiás dentro desses campos de lapiás. E, por fim, um outro tipo de forma importante da gente destacar, porque a gente até citou ele antes, são sumidouros e ressurgências. Sumidouro é o local onde a drenagem passa a ser subterrânea, então a água estava correndo na superfície, de repente ela entra num buraco e dali ela começa a caminhar em condutos subterrâneos, e ressurgência é onde ela sai e volta a ser uma drenagem superficial, tá? Então a gente tem esses dois elementos importantes, porque eles integram aí essa hidrologia kárstica entre superficial e subsuperficial. O epicaste, agora a gente vai para aquela porção superior do caste, né, que não são feições que estão expostas, mas estão nessa interface superficial e que marcam essa interação aí do nível de maior transformação das rochas carbonáticas em materiais mais friáveis ou soltos, que são os solos. Então, eu vou mostrar para vocês o epicaste de dois contextos distintos, né? Fotos aqui do professor Luiz Travassos. Primeiro, esse daqui, que é uma dolina de dissolução preenchida por sedimento, na Eslovênia, e depois, na foto aqui da direita, um epicaste no Parque Estadual do Sumidouro, aqui na divisa de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo. Então, observa, né? Você tem aqui uma feição de dissolução, com material preenchendo, e as fraturas todas, né, com material de solo. E aqui o solo se desenvolvendo, né, diretamente a partir da rocha. Isso daqui que é chamado de epicaste. É quando a gente tem essa interface solo-rocha e mostra o desenvolvimento, né, do solo a partir da alteração dessas rochas. Aqui é a mesma coisa, eu tenho solo aqui e tenho aqui. Aqui eu tenho rocha. Significa que o solo está se desenvolvendo ao longo de fraturas preferenciais, onde a circulação da água está sendo mais efetiva. Estudar o epicaste é estudar a formação de solos, né? A gente tem 3 zonas principais que a gente precisa reconhecer. Essa zona mais basal do epicaste, que é a rocha calcária, a zona intermediária, que é a frente de intemperismo, ou seja, onde o calcário está sendo alterado, intemperizado, normalmente delimitado por aquelas fraturas, e essa porção superior aqui, né, que é o solo propriamente dito, o produto já dessa transformação. Normalmente, e aí isso vai ficar mais claro quando a gente entender, né, quando a gente entende o intemperismo, solos derivados de rochas carbonáticas não se desenvolve se esses calcários forem mais puros. Por quê? Como a gente tem demonstrado nessa tabelinha aqui, na comparação entre um calcário margoso, né, um calcário com bastante argila, lamoso, ou um dolomito, em contrapartida a um calcário bastante puro, só calcita, todos os processos, característica do intemperismo, mancha de alteração, fase primária de desenvolvimento, intensidade, tudo vai ser mais pronunciado quando o calcário não for puro. Porque se o calcário é puro, significa o quê? Ele tem basicamente calcita, ele não vai desenvolver solos profundos. Porque nós falamos no início, o processo de intemperismo da calcita não gera nada. Então, para um calcário gerar um solo, ele formar alguma coisa, eu tenho que ter impurezas nele. Geralmente argilas, né? O que vai ser o solo do calcário vai ser aquilo que não era calcita, tá? Então, é muito importante da gente pensar que calcários mais puros tendem, né, além de ter uma intensidade mais lenta de formação de solos, principalmente se eles estiverem pouco fraturados, vai gerar solos rasos, né? E a castificação vai ser maior, né? Os processos cársticos, desenvolvendo aí tanto o exo quanto o endocaste, do que o epicaste. O epicaste, essa zona em que o material está intemperizado, ele é principalmente formado quando eu tenho condição de formar solos, tá?
ou pelo menos condição de formar solos, de remobilizar esses solos e de depositar esse material em outras posições. Então, normalmente são calcários menos puros, calcários com muita argila, as margas, e calcários dolomíticos, porque aí a dolomita ela já tem um pouco de magnésio, ela já gera uma argila secundária, a gente já começa a ter processo. Em linhas gerais, o que eu quero dizer é isso, né? Os solos bem desenvolvidos estão relacionados a calcário impuro. Por isso que normalmente é muito comum vocês terem solos muito espessos, latossolos bem desenvolvidos, de calcários que têm intercalação com rochas pelíticas. Esses sim vão dar solos bem desenvolvidos, porque é a argila da pelítica que vai ser a base de construção daquele solo. Tá? Se o calcário é muito puro, não sobra nada. E por fim, o endocache, o cache interno, né? O cache subterrâneo. Antes de mostrar as formas do endocache predominantes, né? Que são as grutas, as cavernas, as cavidades, que representam esses condutos, é importante lembrar que parte desse processo já pode ter rompido, está exposto, né? Então, esses condutos podem ser expostos na superfície, isso depende muito da erosão dessa superfície, e a luz ela pode entrar dentro desse conduto através, né, da sua frente de exposição. E por causa disso, nós vamos ter uma zona do conduto que nós chamamos de zona fótica, e vamos ter uma zona que nós chamamos de zona afótica. Então, aqui está a entrada, até aqui vem a luz, então até aqui vem a zona fótica. Depois disso, é a zona que não tem penetração de luz, ou seja, afótica. Isso vai ser importante para a gente entender, inclusive, a formação de abrigos dentro dessas cavidades, né? Bom, então, o que é o melhor exemplo aí de feição endocástica? São as cavernas. As cavernas que se desenvolvem através dos condutos. Então, nesse modelinho aqui, ó, eu tenho o passo a passo, né, de uma das maneiras que eu posso formar uma caverna. Então, aqui tem o calcário fraturado, a água está acessando, em função de todos aqueles elementos que a gente já falou, começa a dissolver a rocha e a abrir um conduto, certo? Então, esse conduto vai sendo aberto, ele tem água no fundo, então a gente está dentro de uma zona de oscilação do nível freático ainda, correto? Aí, esse conduto começa a se expandir, porque na medida em que eu abro esse espaço, eu mexo aqui na densidade da rocha, a trama de fratura ela amplia, correto? O vazio se expande. Esse vazio se expandindo, começam os processos de formação e reprecipitação de carbonatos aqui dentro, que a gente já vai ver já, formam os espelhotemas, até um ponto que, ou por questões climáticas, tectônicas, ou de evolução regional da paisagem, erosão, mudança de nível de base, né, o nível se aprofunda, o nível freático se aprofunda, e essa área que deixa de ser a zona de oscilação e passa a ser a zona vadosa. Tá? Então, vai começar a abrir um outro conduto em profundidade e vai abandonar aquele conduto, e ele vai ter principalmente processos de espeleogênese. Eventualmente, a água pode circular aqui, né, porque a zona vadosa a água circula também, mas ela não vai ser o processo aqui de formação da cavidade, de ampliação da cavidade, ele já não vai ocorrer mais, tá? Então, você está formando outra cavidade lá embaixo, outro conduto, enquanto esse daqui está sendo preenchido por reprecipitação do carbonato que está chegando até ele, na forma de espelhotemas, né? Então, essa trama de condutos, por isso que no início eu falei com vocês que é importante vincular ao relevo regional. Esses condutos sucessivos vão marcando a hidrologia e o comportamento, né, de movimentação da água. Ou seja, a evolução das cavernas está relacionada à dinâmica de circulação da água no relevo. Mais um vídeo para vocês verem, né? Dessa vez a gente vai ter uma caverninha também, nessa área de estudo, dos currais de pedra, onde vocês vão ver bem os condutos. Olha só, eu tenho um conduto aqui, aí depois o nível desceu e começou a abrir esse conduto de baixo. E os dois foram integrados, né? Você pode ter integração desses condutos. No caso desses aí, foram ocupados por grupos humanos no passado, estão bastante pintados,
E no fundo, a gente tem uma clarabóia, né? Então, olha só, está aparecendo aqui, na porção superior, uma clarabóia. Então, está o teto do conduto, todo pintado, né? Bom, e aí a gente vai ter, né, agora a formação de uma feição típica dentro desses condutos que inverte o processo. Antes, a gente tinha a dissolução da calcita como o principal. Agora, a partir do momento que ela já foi dissolvida, que eu já tive a abertura de um conduto, eu passo a ter a reprecipitação da calcita dentro desse sistema. Então, eu continuo, né, tendo a formação de chuva ácida, a interação, o epicaste aqui em cima, na interação com o solo, as águas circulando com bastante cálcio, só que em vez de chegar aqui e encontrar um conduto que estava se abrindo, ela vai encontrar um conduto que já foi aberto e cuja evolução já permite uma concentração de SO2, que essa solução rica em cálcio que chega aqui vai reprecipitar o carbonato. Ou ela vai se reprecipitar na parte de cima, através de gotejamentos, né? Antes da gota cair, a água evapora e sobra o carbonato, então reprecipita. Ou a gota consegue cair e você começa a reprecipitar de baixo para cima, acumulando esse carbonato aqui, né? Então, espeleotemas estão associados a essas feições de reprecipitação de carbonato de cálcio no interior daqueles condutos, no interior daquelas cavernas. Os mais típicos e que a gente mais encontra são esses, né? Ó, a gota de água ela vem escorrendo, começa a precipitar aqui ou lá embaixo. Se ela está precipitando de baixo para cima, então a gente está formando um estalactite, que é do teto da caverna para a base. Se a gota atingir o chão e o carbonato está se formando de baixo para cima, um estalagmite. E se os dois se encontram, nós temos uma coluna, tá? Então, uma coluna é a junção de uma estalactite e de uma estalagmite. Só que estalactites e estalagmites são nomes gerais para diversos tipos possíveis de espeleotemas, né? Porque depende do grau de pureza desse carbonato, da forma como é o escorrimento da água no interior da caverna. Então, a gente tem uma diversidade enorme de espeleotemas. Não cabe nem aqui a gente tentar classificá-los. Eu vou mostrar para vocês um vídeo curtinho, onde tem uma foto, né, de vários tipos diferentes de espeleotemas para vocês verem quão diversificado é isso. Então, acompanhe nesse vídeo o quanto a espeleogênese é algo riquíssimo de se analisar. Reparem na gota caindo.
E aí a gente tem que agora contextualizar isso, né? Porque tudo isso que a gente viu sobre o Cache, ela tem uma importância fundamental na dinâmica é, que explica a ocupação humana desses ambientes. Então, como que a gente pode pegar essas informações, né, sobre o desenvolvimento e as características de um sistema kárstico e aplicar isso à arqueologia? É isso que a gente vai ver agora. Boa tarde. Eu vim falar um pouco sobre a importância do karst para a arqueologia. Depois de tudo que o professor Fábio falou sobre essas formas, né, que estão presentes aí nas rochas, no calcário, às vezes no arenito, no granito, né, eu queria falar um pouquinho de por que isso é tão importante para nós, arqueólogas e arqueólogos. Então, de fato, o karst é uma verdadeira armadilha que guarda para nós registros das ocupações humanas. Então, se a gente pega uma kamenitsa, por exemplo, no centro-norte do estado de Minas Gerais, na região de Jequitaí, muitas vezes elas estão repletas de lascas retiradas pelos grupos passados. Então, por algum motivo, eles se sentavam ali no entorno, lascavam e essas lascas caíam ali dentro da kamenitsa e ficavam guardados. As dolinas também, elas são boas, excelentes armadilhas para guardar vestígios de ocupação humana. Então, nós temos grandes dolinas no norte do estado de Minas Gerais e aqui em Lagoa Santa, porque eu estou falando com vocês daqui da Quinta do Sumidouro, em Lagoa Santa, Pedro Leopoldo. Então, as dolinas, elas carregam para dentro delas, né, porque elas foram perfuradas ali, elas teve um desabamento ali, então elas levaram e continuam levando para o fundo delas muitos vestígios arqueológicos. Então, no Vale do Rio Peruaçu, no norte do estado, no fundo de grandes dolinas, a gente achava, então, muitos vestígios arqueológicos. E também as dolinas, elas também são armadilhas para as matérias-primas, para rochas, minerais. E os grupos humanos, eles iam no fundo dessas dolinas buscar material. Ainda uma coisa muito importante do karst, e mesmo em topos de maciços calcários, que não tem rios correndo mais, calcários suspensos, né, karstes suspensos, são locais que durante o período de água, de chuvas, vão receber essa chuva e vão guardar essa água, às vezes por 6, 7, 8 meses, como nós vimos muitas vezes na área que trabalhamos agora, que é ali em Lagoa dos Patos. Então, isso significa que os animais vêm beber essa água, que os grupos humanos também vêm beber essa água, e mais que isso, que os grupos humanos eles podem ir para lá e vigiar os animais que vêm beber nesses locais, que às vezes em topos de maciços são os únicos locais com água, e então as pessoas podem caçar esses animais. Mas principalmente eu acho que essa armadilha, né, que é o karst, que está muito presente na nossa vida, são os abrigos. Os abrigos e entradas de grutas. Então, nesses abrigos, esses abrigos recebem, então, cones de dejeção com material, com sedimento. Esses abrigos, eles receberam no passado pessoas para passar, para fazer uma fogueira, fazer uma comida, para pintar, para enterrar os seus mortos, né? Então, esses abrigos, eles serviram de abrigos, né? Como diz a própria palavra, né? Eles abrigaram essas pessoas da chuva, do frio, do vento, né? Então, esses abrigos, eles guardam aí esse sedimento que está repleto de vestígio arqueológico. E é nesse sedimento que nós, arqueólogas e arqueólogos, vamos escavar para tentar entender o passado. Esses abrigos, então, eles são muito importantes para nós, porque são eles que nós precisamos entender
nós precisamos entender como que eles se formaram, né? E não só os abrigos, mas os sedimentos que está lá dentro, né? Para a gente entender como se formou o sítio arqueológico e para a gente poder, então, escavar esse sítio arqueológico. As entradas de gruta é a mesma coisa, né? Nós não temos muitos vestígios no Brasil de ocupação dentro de grutas, mas tenho certeza que os grupos humanos eles visitaram essas grutas, né? Com certeza a gruta está ali entre vamos dizer, o verde, o sol, né? A vida e aquela parte escura, né? Que é a gruta, e o abrigo está ali justamente entre esses dois mundos, esses dois universos, vamos dizer assim. E os humanos não pararam nunca, né? Não tem mar, Estreito de Bering, não tem deserto, não tem rio que parou os humanos. Não vai ser uma caverna que vai parar os humanos, né? Então, mesmo que no Brasil a gente não tenha muitos vestígios de ocupação dentro de cavernas, a gente tem encontrado pouco a pouco, não é? Tenha certeza que essas pessoas entraram nessas cavernas, né? Então, as cavernas, assim como as entradas de cavernas e os abrigos, eles são muito importantes por isso, porque são ali que se encontram muitos sítios arqueológicos bem conservados, e são nesses locais que nós conseguimos trabalhar e retirar as informações que precisamos. Então, é muito importante para arqueólogas e arqueólogos entenderem o que é o karst. Então, essa aula ela foi para isso, mesmo que inicial, para entender que formas são essas, como essas formas evoluem. Então, vocês viram que uma kamenitsa pode encontrar com outra kamenitsa e outra kamenitsa e levar o material lá para baixo, para outro lugar, e fica parecendo que o sítio está lá embaixo, mas não, o sítio era lá em cima. Então, por isso é importante entender esse funcionamento do karst, né? E toda essa morfologia, ela faz parte, então, dessa paisagem atual e muito provavelmente da paisagem que os humanos, que os pré-históricos viveram. Então, eu acho que é isso, e se vocês tiverem questões sobre o karst, a gente pode responder em uma aula síncrona ou por e-mail. Então, vocês podem também colocar as questões para nós, tá bom? Então, é isso aí, gente. Um abraço.